Bom dia! Bom É um dia, Sirlene. prazer. Bom dia, Glória. Estamos aqui com a nossa convidada, a Glória Maria. Enquanto a gente vai aguardando vocês, as pessoas, os nossos convidados aí de casa, do escritório, só cuidado vocês da rua. Atenção aí ao trânsito, ok? Mas fica com a gente. Fica com a gente, né, Glória? Não abandona, não. Exatamente. Convidamos aí vocês para participar da live. Essa live vai ser muito boa, né? Tudo relacionado à oratória, que é importante, a sua importância. E convidamos você para participar, microempreendedores, empreendedores de um modo geral, microempresas, microempresários, porque a oratória está dentro de um contexto de todo ser humano. Isso mesmo. E essa programação, esse tema que nós vamos trabalhar hoje, com a Glória, que daqui a pouco eu vou apresentar ela direitinho para vocês, faz parte da maratona do Intrépides Fala Mais. O nome da maratona já tem tudo a ver com a oratória, #Fala Mais. E essa maratona faz parte da 6ª temporada de lives do Intrépides, com um objetivo bem importante, que é desmistificar a oratória, desmistificar a voz, a fala, as técnicas, para você ser um excelente comunicador, uma excelente comunicadora, aonde você estiver. No nosso tema de hoje, com a nossa convidada, você microempreendedor, você microempreendedora, você MEI, você empresário, empresária, precisa dominar a arte de falar bem em público. E para que possamos fechar a nossa semana com chave de ouro, no sábado nós teremos um grande workshop. Nós trabalharemos das 9 da manhã até as 17 horas, é uma imersão. Nós entregaremos muitas informações técnicas e vivência para que você comece o 2021 numa nova perspectiva, rompendo com o medo, as dificuldades de falar em público. Você que é tímido vai descobrir no sábado que não é tímido. Não é tímida. Fica aqui com a gente. E se inscreva lá. Durante a live com a Glória, nós iremos colocar 2 links. O primeiro link é para você fazer a sua matrícula para o workshop. Por que é importante que você faça sua matrícula? Porque o workshop vai ser certificado, e nós só vamos certificar quem tiver matriculado e quem acompanhar o workshop o tempo todo, por uma questão óbvia. Nós temos que certificar aqueles que realmente conseguiram ter os conhecimentos que a gente está propondo durante o nosso trabalho. O segundo link é para você entrar no grupo do WhatsApp do evento, e lá vai ser o nosso QG. Nós estaremos postando textos, materiais, nós vamos disponibilizar o link do sábado para vocês. Então, tem que entrar lá e tem um monte de gente legal, e que você pode fazer network, que você pode trocar experiências bem importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E Glória Maria, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, porque nós estamos, gente, desde março. Nós estamos trabalhando as lives. Logo que o Intrépides começou as suas lives, a Glória já começou a dela também, e nós começamos o quê? Nós começamos a trocar. Eu fazia as lives da Glória, a Glória acrescentava conhecimentos e conteúdos para nós aqui do Intrépides, e dessa história toda, sabe o que aconteceu? Nasceu uma grande parceria. Uma grande parceria. Agora a gente não desgruda mais. Por quê? Porque nós temos propósitos iguais. E nós trabalhamos, apesar de ramos diferentes, porque eu não quero o ramo dela, porque vocês vão ver só o que essa mulher faz. É aquele ramo que me complementa, e que complementa você também, empreendedor e empreendedora. Nós precisamos de pessoas como a Glória para cuidar daquilo que nós não conseguimos cuidar, que são as nossas documentações, a nossa contabilidade, a vida formal da nossa empresa. Mas isso ela vai falar para vocês e vai compartilhar com muito mais expertise e muito mais capacidade do que eu, porque olha só, eu sou daquela, como você talvez,
que não entende muito dos documentos, que se confunde muito com essas coisas todas aí, mas ela está aqui para nos ajudar. Bom dia, Glória. Bom dia, Cirlei. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ser convidada pela Intrépides, né? E por você, Cirlei, por Rui também, e passar essas informações, como você vem, desde março a gente vem contribuindo de alguma forma, ou de todas as formas, né, para o ser, né, para o desenvolvimento do ser, principalmente nessa fase ao qual ainda nós nos encontramos, que é da pandemia. E essa parceria cresceu logo de princípio, porque é exatamente isso, é o mesmo objetivo, o mesmo propósito, em contribuir, em ajudar o desenvolver do ser humano de forma complexa e, ao mesmo tempo, completa. Muito obrigada, estou felicíssima de estar aqui participando da sua 6ª temporada da Intrépides, o Fala Mais, né? Isso, eu quero fazer como você, tá bom? Depois você vai me dar um feedback. Quando a gente participa das lives da Glória, a gente se sente tão à vontade, tão em casa, e eu quero que você tenha esse sentimento também aqui no Intrépides, que você se sinta super mega à vontade, porque você já é de casa. Gente, a Glória tem um currículo maravilhoso. Ela é fundadora e CEO da empresa Acontrec Contábil. É profissional contábil, pós-graduada em Gestão Estratégica Administrativa e Financeira pela Faculdade Bagose do Paraná. É especialista no MEI, com mais de 8 anos de experiência por diversos meios de atendimento, diversas consultorias para mais de 1.000 microempreendedores individuais, como também microempresas enquadradas no Simples Nacional. É consultora, é coach financeira, professora, palestrante, idealizadora e apresentadora dos projetos do programa Fala MEI, na Rádio Curitibana. MEI, a Rádio Curitibana, no cujo programa chama MEI Sem Segredos, da Acontrec Contábil. Ela é analista em desenvolvimento de sistemas, 2 artigos de autoria publicada na revista científica Administração e Ciência, é colunista da revista A Empreendedora, parceira lá com a empreendedora. Gerson, tchau, beijo, vem aqui. Beijo, Gerson, meu amor de pessoa. Foi gestora na empresa Virte Acessórios Automotivos do Paraná, onde foram gerenciados 40 colaboradores durante 2 anos de trabalho. Ufa! Vamos aprender muito com você hoje, Glória. Muito prazer, maravilhoso, como disse, né, estar aqui com você, Cirlei, da Intrépides, e contribuindo com o seu público, com o nosso público também, que também fizemos o convite, né, de estarmos aqui junto nesse projeto maravilhoso seu. E, assim, a parte de oratória, aí as pessoas fazem, mas o que tem a ver contabilidade, parte financeira, gestão financeira, com oratória? São, para muitas pessoas, totalmente diferente, diversificado, né? Mas exatamente esse é o objetivo da Acontrec Contábil, por isso que sempre encontrou parceiros que têm outras expertise, que vai somar, né, que vai exatamente fazer esse somatório, ao qual nós não temos essa expertise, para contribuir com o desenvolvimento dos microempreendedores, empreendedores, microempresários, de um modo geral. Por quê? Porque a oratória, na nossa concepção e no nosso dia a dia, nessa experiência assim, com esses microempreendedores, que é uma vantagem enorme, eu me sinto privilegiada de estar até nessa profissão. Por quê? Porque a gente tem uma gama, na realidade, tanto a gente passa informações para esses microempreendedores, como também aprendemos o tempo todo com eles, porque as dificuldades deles do dia a dia é que faz a gente crescer, né, e se desenvolver, e buscar, nós como profissionais, faz a gente buscar cada vez mais competências para agregar valor para esse público que só cresce, né? No Brasil, já são quase 11 milhões de microempreendedores, e esse número vai explodir, né? E, principalmente, assim, aí a gente tem até um paradoxo. No ano passado, mesmo com a pandemia, com tanto lockdown, com isolamento, mas foram abertas quase 800 mil empresas. Então, assim, e nesse número, a grande parte
é de microempresários, microempreendedores individuais, né, que muito devido à situação, muitas empresas fecharam as portas, e o que acontece? Muitos microempreendedores que antes trabalhavam com o CLT, passaram a abrir sua própria empresa. Por quê? Porque eles entenderam que eles têm competência também, né? Eles têm um conhecimento, e ele pode realmente abrir e começar do seu ponto inicial, que é justamente como microempreendedor, e assim seguir um histórico, né, de crescimento e desenvolvimento empresarial. E isso é maravilhoso, porque torna o Brasil já um dos países mais empreendedores do mundo, vai fazendo isso cada vez mais ser evidência para a gente. Sim. E isso é fantástico. Isso mesmo. E, Glória, eu quero apontar aqui duas questões que eu julgo ser muito importantes com a contribuição da Glória para o tema de hoje, que é o seguinte: o empresário, o microempreendedor, que está fazendo essa passagem, né, às vezes ele é uma vendedora de doces, uma vendedora que está fazendo essa mudança, ela precisa da oratória para vender o seu produto, é ela que a gente chama, porque eu passei por essa fase, a eu presa, né, Glória? As pessoas elas fazem o produto, elas montam a estratégia de vendas do produto, elas vendem o produto, elas negociam o produto, e todo esse processo são momentos diferentes de oratória, de apresentação, mas, ao mesmo tempo, compõe todo o programa de comunicação e de desenvolvimento desse empreendedor. Aí, esse empreendedor chega no momento em que ele já está com a empresa constituída, já tem uma outra necessidade, uma nova forma de abordagem do cliente, até da forma de produção, de execução do produto, de elaboração do produto. Tem que pensar numa imagem, numa proposta dele e do produto agora. Então, eu queria que você pegasse a sua experiência com os microempreendedores e contasse para a gente quais são as maiores dificuldades que você encontra nesse público, nessas várias fases do empreendedor, até chegar lá naquela empresa constituída, com vários funcionários, que é um outro momento do empreendedor, e você apontasse para nós quais são as necessidades que você nota nessas várias passagens do empreendedor, e qual seria, para nós que trabalhamos com a oratória, qual seria a nossa contribuição para esses profissionais? Pois bem, eu acredito assim, Cirlei, o que a gente vem trabalhando muito com os empreendedores, a gente percebe justamente essas deficiências, desde realmente da raiz, ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão ainda na informalidade, elas precisam da oratória. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo uma comunicação. Então, assim, constantemente, diariamente, o tempo todo, o ser humano faz qualquer tipo de comunicação. E para ela ser entendida e expressa de forma precisa, ela precisa ter um conhecimento de técnicas, né, onde ela vai se adaptando e crescendo, se desenvolvendo, para poder agregar e contribuir, chegar a sua mensagem de forma mais assertiva para o seu público-alvo. Né? Então, assim, em relação à importância da oratória para o microempreendedor ou empreendedores que ainda encontram-se na informalidade, ou aqueles ainda que têm a gente passa aqui microempresas que são empresários já têm 40 funcionários, 50 funcionários, mas não tem essa base de oratória. Né? Então, a gente percebe essa dificuldade na hora de se expressar, na hora de entender e de vender até seu produto, seu serviço. Né? Então, esse processo, por isso que topei na hora o seu convite da Intrépides, em relação a falar da importância da oratória para os microempreendedores, de um modo geral, não só dos microempreendedores, é exatamente isso que a gente vê corriqueiramente no dia a dia. É o entendimento de como se expressar, como melhor atender o seu público-alvo, porque assim, a oratória está dentro de um conjunto. Você tem essa expertise trilhões de vezes mais do que a minha, mas é o que a gente vê, entende, vai compreendendo as dificuldades junto aos nossos clientes e os empreendedores de forma sazonal que passam pela Contrec Contábil desse período, essa dificuldade de expressar o que eles precisam, até na hora da dificuldade de dizer
qual é a problemática que eles estão tendo para a contabilidade solucionar, eles têm essa dificuldade de dizer o que está se passando com a empresa deles. Eles têm essa dificuldade de se expressar e dizer, ó, minha empresa está com problema X, ou eu preciso vender para o exterior, que te chega clientes assim, eu preciso vender agora para o exterior, fazer exportação, mas não consegue expressar o que de fato eles querem. Né? Então, a gente vai ali puxando, né, pela nossa expertise de pegar o empreendedor e dizer, calma, respira e diz exatamente o que você precisa para que a gente possa entender e assim poder te ajudar de forma mais assertiva. Então, essa problemática que a gente percebe, ele em trazer o problema deles para a contabilidade e expressar exatamente o que eles precisam, também existe essa problemática dele se expressar para o cliente dele. Sim. Né? Como ele vai vender, como ele vai oferecer seus produtos e serviços, se ele, às vezes, tem até o domínio do produto que está fazendo, mas não tem o domínio na fala, não tem o domínio, na tranquilidade, exatamente de se expressar, não sabe como ofertar o seu produto de forma mais assertiva. E principalmente agora, a oratória ficou mais em evidência na minha visão de ver. Em que sentido? Porque a internet, com a pandemia, o que foi que fez? Mudou radicalmente e definitivamente a forma de comunicação entre o cliente e o empreendedor. Então, o empreendedor agora, ele precisa saber falar, saber se comunicar, mostrar a sua marca, que a marca antes era o produto apenas. Normalmente, a gente via a marca do produto, ali já era o suficiente. Mas hoje a marca tem que ser você, empreendedor. A marca agora ficou mais evidência você. Não é só o teu produto e serviço, não. É a tua imagem, é a forma como você se expressa, é a forma como você apresenta teu produto de forma assertiva, é a forma como você vai colocar tuas ideias, até em forma de escrita. Tudo isso, essa composição, a oratória vai te contribuir para você realmente barganhar e conseguir alcançar altos níveis, né? Junto à tua clientela, junto ao teu público-alvo. Né? Isso mesmo, Glória. E é muito importante que você traz, porque a Glória está falando de um local de fala que nós precisamos ter essas referências, e nós aqui do Intrépides, nós prezamos muito por essa questão da capacitação personalizada. Nós vamos até a empresa, nós conversamos com o empreendedor, nós conversamos com as pessoas da necessidade desse trabalho. E a Glória representa um nicho de atuação profissional que tem essas fases muito importantes. Então, se você que está em casa hoje é um microempreendedor, você tem um negócio, você quer fazer esse negócio seu crescer, você já tem uma empresa constituída e você quer fazer essa empresa crescer, você detecta nos seus colaboradores ou em você dificuldade de falar em público, medo de abordar o cliente. Tem muitas pessoas dentro do campo da oratória, quando nós trabalhamos a oratória para a venda, a oratória, a comunicação assertiva, com fins de negociação, de persuasão, o que ocorre? As pessoas têm medo de vender, têm crenças limitantes que acabam prejudicando a nossa atuação na venda. Então, nós precisamos compreender, quando nós trabalhamos com orador, com pessoas que vão trabalhar com a oratória, como instrumento para vendas, para negociação, para reuniões, para a gestão, nós já temos um olhar diferenciado da oratória para esse tipo de atuação. Então, essas pessoas vão enfrentar situações como coordenar e liderar uma reunião. Então, elas precisam ter o conhecimento sobre que tipo de reunião, que tipo de abordagem cada reunião necessita, como fazer, como alinhar e integrar o público para um projeto, né, Glória? Motivar um público, porque você, empreendedor, microempreendedor, você é um líder, e você precisa assumir esse papel de liderança, e aí a oratória para você não é só a ação e o objetivo de transmissão de uma ideia.
O objetivo da oratória para você, além de transmitir a ideia, você tem que convencer, você tem que motivar, você vai ter que persuadir as pessoas para o projeto que você, ou a ideia que você está querendo transmitir. E aí tem uma questão que a Glória traz para a gente, que você é o modelo, você é a pessoa que vai mostrar como tem que ser. E aí, se você faz errado, você não pode esperar que alguma coisa dê certo. Se você usa palavrões, por exemplo, se você não organiza as ideias, se você vai para uma reunião despreparado, o que ocorre? Você não está ensinando, motivando, incentivando, influenciando dentro de um aspecto positivo. Porque a nossa oratória não é só o que a gente diz, é também o que a gente faz. Essa história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, já caiu de moda, já saiu faz tempo do jogo dos negócios e da gestão. Você concorda com isso, Glória? Concordo 100%, Cirlei. 100% com tudo que você acabou de expressar. É fundamental. Até um livro que eu estava lendo, A Voz do Líder. Né? Esse livro é fantástico. E ele fala exatamente a arte de comunicação nos palcos da gestão. Né? Se você tem que ter essa expertise e tem que ter esse conhecimento, obviamente você não vai conseguir isso sozinho, né? E só lendo entre livros, etc. É preciso você pegar profissionais capacitados, gabaritados na área, e aí eu indico a Intrépides, né? Porque a Cirlei já tem uma bagagem excepcional na área de oratória, que vai justamente entender quais são as suas dificuldades de forma personalizada, como ela mesmo se expressou, e isso é fundamental, porque às vezes você participa de um curso, e é um curso aleatório, onde vai ter várias pessoas com várias deficiências diferentes da tua, e o contexto lá está de forma generalizada. Então, você entra e sai do curso com nada te contribuiu para o teu sucesso e desenvolvimento na parte de oratória. E a partir do momento que você vai ter um curso, né, vai ter um preparo de forma personalizada, entendendo quais são as tuas dificuldades, porque a tua dificuldade é diferente da dificuldade de outro empreendedor. Exato. Às vezes, um empreendedor ele consegue se expressar muito bem, mas não consegue vender de forma assertiva. Né? Então, assim, e às vezes tem outros empreendedores que têm medo de falar em público, e aí onde o empreendedor, aliás, um profissional capacitado vai conseguir identificar quais são as dificuldades de cada um. E ali trabalhar de forma individualizada, personalizada, para justamente ajudar e tirar exatamente esses arranha-céus, esses paradigmas, essas crenças limitantes, né, de cada um, que cada um tem sua crença limitante devido às suas raízes, né, da sua família, etc., do seu meio em sociedade. Então, assim, isso é um profissional gabaritado, capacitado, realmente competente, que vai conseguir visualizar, identificar e realmente trabalhar o que você, de fato, precisa. Exatamente. E aqui, realmente, indico a Cirlei Intrépides, que está fazendo um trabalho belíssimo nessa área, e realmente a Contec Contábil recomenda fazer o curso de oratória junto à Cirlei, né, Intrépides, né, justamente com Rui e Valência. Por quê? Porque eles são realmente especializados nessa área. E obrigada pela confiança e pela indicação, Glória. E eu quero convidar você, que é empresário, microempreendedor, você é do Simples, você que é grande empresário, nós não temos nenhum problema em trabalhar com todas as formas de atuação. Você que trabalha na gestão de uma empresa, no RH de uma empresa, você que atua como liderança dentro de uma empresa, nós precisamos investir na nossa formação como líder. Você precisa dessa formação. O líder não nasce pronto. E você que quer se tornar um líder também precisa pensar como um líder. E começar a se capacitar como líder e a se vestir como líder e a falar como líder. A gente sempre orienta, Glória, e nós falamos assim, você não pode esperar ser um líder para se tornar um líder. Você tem que se preparar como líder, você tem que estudar como líder, você tem que estar pronto,
Porque a hora que a necessidade, a hora que o momento chegar, você tem que dizer sim. Quantas pessoas, né, Glória, qualificada, preparada, tá ali, e a hora que chega a oportunidade, por insegurança, acaba dizendo o quê? Ah, não sei, não quero, não posso, não consigo. Ou, muitas vezes, você não está preparado, a oportunidade chega e você fala o quê? Ah, então, agora, veja bem, a insegurança, muitas vezes, é devido à falta de preparação. Por isso que nós estamos montando o workshop no sábado, para que você vença suas crenças limitantes, para que você entenda o programa todo do nosso trabalho, que você faça. Nós não estamos chamando os empresários, os participantes para vir aqui e perder tempo, não, até porque o nosso tempo é muito precioso. Muito precioso. Nós não estamos fazendo 3 lives por dia desde segunda-feira para perder tempo nosso e o tempo de vocês. De jeito nenhum. Nós estamos fazendo todo esse empenho, trazendo pessoas como a Glória, trazendo convidados sensacionais, especialistas de primeira linha. Por quê? Para perder tempo desse povo? Também não. Mas nós queremos que você que está aí nos ouvindo também assuma a responsabilidade de mudança. 2021 está aí com uma grande demanda no campo da gestão, no campo dos empresariados, dos grandes, pequenos, médios e dos trabalhadores, dos colaboradores que vão estar prestando serviço para essas empresas, para essas instituições. E você, de alguma maneira, faz parte de um desses momentos. Você está num momento de vida como ou você está como gestor, ou você está como diretor, ou você está como uma liderança, ou você está como colaborador. Não importa qual é o teu lugar. O importante é que você tem que comunicar. E comunicar de forma assertiva. E aí, Glória, eu quero trazer com você aqui também, porque eu sei que você tem uma expertise muito grande nisso, que é a questão dos treinamentos. A importância do gestor, do líder, investir em treinamento para os seus colaboradores, porque é fácil acusar, culpar e verificar que não está havendo produtividade, que as pessoas não estão interagindo dentro da empresa de forma assertiva, que os clientes estão reclamando porque não estão sendo atendidos de forma adequada. Mas e aí, empresário, gestor, líder, qual é o empenho que você está fazendo para investir no seu maior recurso, o humano? É o seu capital humano. Exatamente. Como isso que você vê essa importância do treinamento em oratória, especificamente, Glória? Esse treinamento é essencial, hoje mais do que nunca. Se antes já tinha essa necessidade, eu acredito que hoje, muito agora, diante dessa pandemia a qual nos encontramos, nós temos que ser cada vez mais eficientes na comunicação. Por quê? Porque cada deslize, cada forma que você não conversa, não faz uma venda de um produto ou de um serviço, de forma adequada, você pode perder N oportunidades de crescimento e de expansão para a tua empresa. E capacitar você como gestor, capacitar tanto você, primeiramente, que tem que começar por você, líder. E mesmo que você for microempreendedor, que é só você, basicamente, e um funcionário, mas normalmente começa com uma empresa familiar, normalmente começa, assim a gente vê essa figura, mesmo sendo microempreendedor, uma pessoa, mas sempre está a esposa, está filho, ou está primo, ou está um tio, ou está um irmão trabalhando tudo junto, assim, ajudando no processo de crescimento da empresa. Então, assim, você que é gestor, tem que começar por você, pela base. E você tem que se capacitar na oratória, por quê? Porque ali você vai aprender técnicas de comunicação, que hoje é um dos grandes gargalos, já era no passado e agora mais ainda, é como o líder comunica com os seus liderados. Uhum. Existem muitas falhas, e isso acarreta o quê? Desestimula a equipe fica totalmente desmotivada porque não sabe a linguagem, não sabe o objetivo da empresa, não sabe a comunicação, quais são os valores, a visão e a missão da empresa. E isso cabe ao gestor, ao líder, fazer exatamente essa parte de comunicação.
Mas como um líder e um gestor vai conseguir fazer isso se ele não tiver nenhuma base de oratória, nenhum conhecimento, nenhum treinamento sobre esses processos? Então, ele vai chegar lá, vai soltar a informação da forma que ele entende que está correta, e, na realidade, para cada um dos seus colaboradores ou as pessoas que estão envolvidas ali, essa mensagem não vai ser assertiva, não vai ser entendida e, obviamente, não vai ser efetivada. E ali começam os grandes gargalos de pequenas, médias e grandes empresas, justamente isso. E eu não falo só de pequena empresa, do microempreendedor. Eu falo da média, das microempresas e das empresas de grande porte. As empresas que estão no lucro presumido, lucro real, que também a gente percebe essa dificuldade do gestor, da liderança, de comunicar com seus liderados. E isso provoca exatamente uma problemática em cadeia que o resultado não vai ser satisfatório nem para a empresa, nem para a liderança, e muito menos para os colaboradores. Aí o que acontece? Hoje, que a gente visualiza, né, com as consultorias que nós damos em várias empresas, muitos gestores, muitos líderes perdendo até o seu cargo de liderança. Por quê? Porque não conseguiu treinar a tua equipe de forma eficaz. Não conseguiu passar a mensagem de forma assertiva e o serviço não foi efetivado de forma como era para ser, com objetivos da empresa que precisa que sejam feitas. Então, assim, a base sua, gestor, líder, microempreendedor, é necessário, é essencial, cada vez mais, e principalmente agora, que você tem que usar a voz, que a Cirlei daqui a pouco vai falar sobre a importância da voz, a voz tem que estar correlacionada em harmonia entre o teu corpo e a mente. Porque se não tiver essa relação, você vai se perder no meio do caminho e a mensagem vai chegar de forma truncada para as pessoas, para o teu ouvinte. Sim. E, obviamente, isso vai causar vários efeitos dominós negativos para a tua empresa e tua gestão. Exatamente. E muitas empresas nos perguntam por que nós chamamos o curso de oratória assertiva. Porque nós não trabalhamos só com a perspectiva da oratória clássica, oratória antiga, que era preparar as pessoas para falar bonito. Nós não estamos preocupados somente que as pessoas falem bonito. Aliás, falar bonito para nós é falar de forma assertiva, coerente, clara, e que a mensagem seja transmitida da forma como precisa ser transmitida e que o interlocutor compreenda o que você está dizendo. Por isso que o nosso trabalho, e não é só com o curso de oratória, é com a comunicação assertiva. Nós temos toda uma metodologia de trabalho para lidar, para treinar o líder, os gestores, os colaboradores da área de vendas, é uma estratégia, os colaboradores da área de atendimento é outra estratégia, os colaboradores que trabalham com apresentações, seja de produtos, seja através de palestras institucionais. Então, para cada tipo de trabalhador, para cada tipo de negócio, para cada tipo de proposta dentro da tua empresa, nós temos uma proposta, que nós chamamos dessa proposta personalizada, dessa proposta customizada para as suas necessidades. Não adianta, né, Glória, nós chegarmos para fazer um treinamento dentro de uma empresa com um conhecimento generalizado, com cases de outras culturas empresariais, com situações que não correspondem à realidade daquela empresa. Para vocês terem uma ideia de como o Intrépides funciona, se o seu problema está relacionado à questão de atendimento, à questão de vendas, ou a outro fator dentro da própria empresa que está impactando as relações interpessoais, as relações com o cliente, nós fazemos uma técnica de cliente oculto. Seja por telefone, seja presencial, nós queremos sentir o clima e o jeito que as pessoas funcionam ali dentro ao tratar o cliente. Por quê? Porque quando nós estivermos na sala de treinamento, seja a sala presencial, seja a sala virtual, nós precisamos entender o que está acontecendo ali. A gente tem que trazer as experiências desse trabalhador, desses colaboradores, desse líder, desse gestor, para que acrescente informações, para que realmente ele consiga visualizar uma mudança concreta. E não é só no procedimento dele,
é na vida dele. Impactar a vida da pessoa vai fazer a diferença na vida pessoal dela, na vida profissional, social. Não adianta a gente pensar somente num contexto. O ser humano é integral. E se nós não tivermos uma visão integral, de formação integral, nós não conseguiremos atingir a real transformação que nós precisamos dentro das atividades profissionais de gestão e de liderança. E, Glória, eu queria que você compartilhasse com a gente agora sobre como esse processo de problemas que você visualiza dentro da empresa, nós podemos verificar, não resolvido, porque não é toque de caixa, não é solução mágica, nós não temos ainda o pozinho do pirlim-pim-pim para resolver as coisas. Mas dentro de uma ciência, dentro de um método, dentro de uma proposta, quais são as metodologias que você acha que, utilizando para esse treinamento, nós podemos fazer um impacto maior e levar soluções plausíveis, concretas para as empresas que você atua? O primeiro passo, assim, eu estou falando especificamente aqui agora, dos microempreendedores. A gente vê essa dificuldade, essa deficiência de comunicação em termos generalizados em todos os contextos da empresa, desde o princípio até a finalização. Por exemplo, chega um cliente nosso aqui que ele quer pegar um empréstimo, financiamento junto aos bancos, né? Mas a forma que ele chega, eu já identifico que ele, daquela forma que ele, se ele for apresentar o que ele quer para o gerente, ele não vai conseguir resultado eficaz. Ele não vai conseguir justamente o empréstimo, o financiamento que ele está precisando. Por quê? Porque ele mostra fragilidade na hora de se comunicar. Ele mostra fragilidade na parte de oratório, na parte de dizer que a empresa dele, até você é interessante isso, porque a empresa dele, ele vem constituindo desde a época que ele trabalhava na informalidade, passou a ser microempreendedor formalizado com CNPJ, mas ele tem dificuldade de expressar, de vender o seu próprio produto ou serviço, assim, de dizer o que é a empresa, né? Então, essas dificuldades são crescentes, até tem cliente nosso, muitos clientes nossos, que falam, Glória, e agora, cada vez mais, quer pegar um empréstimo, financiamento, eu falo, não vá assim, você precisa realmente, além de entender a tua empresa, o que é a tua empresa, qual é a proposta da tua empresa, qual é o teu propósito, você tem que saber se expressar. Você tem que ter essa parte de oratória, de entendimento, para na hora de conversar com o gerente, você passar confiança. Isso você mesmo. Passar a dizer, saber o que você quer fazer, o que você está fazendo com a tua empresa, como você quer prospectar mais cliente. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente fez, a Contec Contábil fez uma reunião lá, junto com o gestor da Fomento, justamente para ajudar mais aos microempreendedores, e o gestor lá da Fomento chegou assim, Glória, a gente não quer dar financiamento, empréstimo, ao empresário que não sabe nem se expressar, não é questão de conhecimento, mas não sabe nem dizer qual é a proposta da empresa dele. Ele não sabe mensurar como é que ele vai pagar esse financiamento. Uhum. Então, assim, a gente não tem esse objetivo de, em vez de ajudar, contribuir com o crescimento desse microempreendedor, na realidade, se ele não chegar aqui sabendo o que quer, a gente não vai dar o dinheiro para ele. Por quê? Porque vai ser mais outra dívida. Ele vai adquirir uma nova dívida e não uma solução. Então, assim, e isso foi bem específico, foi bem interessante, né, esse posicionamento que foi dito. Por quê? Porque é importante ele saber, assim, aí ele fez, olha, a gente quer entregar o financiamento para um empreendedor, microempreendedor, empresário, que saiba, que vai dizer assim, vou pegar o teu capital, esse dinheiro que a Fomento vai nos proporcionar, e essa parte a gente vai investir, e essa parte a gente vai, vamos supor, pagar um incêndio, e vai deixar uma parte para capital de giro. Aí sim, a gente começa a entender, visualizar que aquele empreendedor, ele sabe o que está fazendo, né? Não vai só pagar o incêndio. Ele mostrou aqui para a gente, através da comunicação, e como isso é possível? Através do conhecimento de técnicas que você pode adquirir justamente com o processo de oratória, do curso de oratória, né, que a Cileia está propondo,
para justamente você, na hora de conversar com um gerente de um banco, de uma financeira, ou etc., com um grande empresário que você quer fechar um grande negócio, você tem que saber, você tem que ter segurança na hora de se expressar. Você tem que entender o teu negócio. Porque senão não vai conseguir prospectar, você não vai conseguir ter êxito o que você foi. Você poderia até ter condições, a tua empresa tem um potencial até de conseguir 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil junto a uma financeira, mas consegue 5 mil. Por quê? Porque a tua forma de se expressar, a tua segurança, o teu medo atrapalhou todo o processo. Você até tem total bagagem para fazer todo esse caminhar, mas não teve a bagagem na parte linear, na parte inicial, que é onde você vai vender a tua negociação. É um processo de negociação. E para você ter esse processo de negociação, você tem que ter essa base. Isso mesmo. E a nossa comunicação, pela nossa comunicação, é que nós passamos toda a nossa credibilidade. Não adianta eu achar que o outro vai acreditar em mim, vai confiar em mim, se eu não tiver essa capacidade de mostrar essa credibilidade, essa confiança, essa segurança. A lógica é mais ou menos assim, por isso que é importante o treinamento. E o treinamento, a base dele é você aprender a conhecer os seus limites e suas potencialidades. Nós não falamos em problemas, em coisas negativas, não, é limites. E os limites, eles não foram feitos para ficarem ali. Eles foram feitos para serem transpostos. E quanto mais você transpõe os limites, mais você cresce, mais você cresce. E é assim que o nosso método funciona. Primeiro, quais são as suas dificuldades? Eu tenho dificuldade com a voz, eu tenho dificuldade com a organização do discurso, eu tenho dificuldade com o conhecimento. Então, quando você vai fazer uma apresentação da sua empresa, dos seus projetos, dos seus produtos, você precisa ter essa confiança, porque a priori é você que domina esse conhecimento, é você que sabe do seu produto. Agora você chega apresentando o produto com insegurança, quem está ali para conhecer o seu produto, para conhecer a sua empresa, o seu projeto, ele não tem a informação que você tem. Então, o grande segredo da oratória é você aprender o que está dentro da tua cabeça, transmitir para o outro que não conhece o que está lá dentro. O que você faz? Quais são os passos que você dá dentro de uma estrutura de discurso lógica e coerente para você fazer o outro entender? Então, muitos oradores, sabe, Glória, parte do princípio que eles precisam convencer aquilo que para ele já está convencido. Ok. Agora você vai organizar o raciocínio para fazer o outro entender e compreender aquilo que você já compreendeu. Então, o caminho é diferente. Né? O caminho é diferente. Então, aí tem algumas pessoas que dizem o seguinte, chega um determinado ponto do argumento, ou tem dúvidas sobre o conteúdo, o conhecimento daquele conteúdo, dá uma passada rápida para fugir logo dali. Aí, o que acontece? Aonde vai impactar a falta de compreensão? Exatamente nesse ponto que você deu aquela rapidada ali, para fugir. Então, quando você tiver que apresentar um projeto, que você vai lá na Fomento, num banco, numa financiadora, você tem que ir para mostrar para essas pessoas, em primeiro lugar, que você tem credibilidade, confiança, segurança para fazer o que você está fazendo. Em segundo lugar, e a segurança, confiança e credibilidade não é só na voz, não é só na organização do discurso, é inclusive na sua apresentação pessoal. Exatamente. A tua roupa fala, teu cabelo fala, as tuas expressões não verbais falam, as suas microexpressões falam, a sua postura fala. Imagina você pedir para uma financiadora que financie e que dê um empréstimo para você tocar a sua empresa já derrotado. Já derrotado, exatamente, a expressão. É por isso que voz, corpo e mente, né? Tem que ter realmente essa harmonia. E se eu não acredito naquilo que eu estou falando, como alguém que nunca me viu na vida vai acreditar em mim ainda para pôr dinheiro no meu negócio? Não tem esse milagre. Então, olhe para você, prepare o seu discurso, estude a sua estratégia, vai com um material escrito de um projeto, com apresentação,
com um objetivo, com um passo a passo do que você vai trabalhar, vai implementar dentro do seu negócio, sabe? Com experiência que você já tem, mostra que você é capaz de tocar esse negócio e que você é uma pessoa que tem legitimidade para receber esse recurso e fazer funcionar o seu negócio. É assim que você tem que se posicionar, e não com medo, com insegurança. Mas eu tenho medo e insegurança, então vem aqui. Vem aqui para você se trabalhar, para você vencer as suas crenças limitantes, porque eu sempre digo assim, né, Glória? Tem uma coisa que é aparente, medo, ansiedade, nervosismo. Vocês acham que esses são os problemas de vocês? Não. Esses são as aparências, é o que está se manifestando. A origem do medo, da insegurança, do nervosismo, não está no nervosismo, na insegurança, na ansiedade. Esses são os gatilhos. Se você não trabalhar a raiz do problema, você vai continuar sentindo medo, insegurança, nervosismo, e ainda vai dizer o seguinte, até aquele curso que a Glória indicou, eu fiz e não resolveu nada. Exatamente. Por quê? Porque você não trabalhou a raiz do problema. Já viram uma erva daninha como funciona? Geralmente as ervas daninhas, vocês já notaram? Elas têm uma raiz gigantesca. Você vai lá no seu jardim, corta a erva daninha e está achando que está fazendo um grande negócio. Uhul, me livrei da erva daninha. Dali a pouco está ela linda e maravilhosa de novo. Por quê? Porque você cortou superficialmente. Você tem que tirar a raiz do problema. Exatamente. E o que a gente vê recentemente, né, estamos para fechar com uma grande empresa, e essa empresa, eu conversando com um dos gestores, e ele disse, Glória, a nossa empresa tem potencial de faturar 5 milhões no ano. Né? É uma empresa até de publicidade. Veja o paradoxo. Né? Mas está tendo problemas seríssimos na área de comunicação. Está tendo problemas seríssimos entre os gestores na parte de oratória, de como comunicar, como passar isso para os colaboradores. Então, às vezes, tem vários funcionários nessa empresa, mas que está tudo conturbado, está fazendo um efeito dominó negativo. Por quê? Porque, às vezes, um dos gestores não sabe se correlacionar com os colaboradores. E começa fazendo aquelas panelinhas, né, que a gente vê em várias empresas de grande porte. E, às vezes, o gestor diz, não, eu gosto desse colaborador, eu gosto daquele. Esse daqui eu já não gosto. Então, começa a criar uma erva daninha e aqueles colaboradores começam a trazer problemas para a empresa. Por quê? Porque se o gestor tem que ter um entendimento que ele tem que ser a liderança. Sim. Ele tem que mostrar exatamente serviços para os seus liderados e não escolher esse ou aquele. Né? Então, tem que fazer um processo harmonioso. E tem que ter, principalmente, a comunicação bem eficaz. Né? Então, outro gestor faz, Glória, eu consigo trazer a minha comunicação, a minha expertise, a minha parte de oratória, eu consigo trazer grandiosos clientes para a empresa, para a agência de publicidade. Porém, o outro gestor está atrapalhando e quebrando todo esse processo. Então, já tivemos prejuízos, né, gritantes nesse sentido, em termos numerários, por causa disso. Então, o que essa empresa precisa? Fechar as portas, como eles pensaram? Claro que não. Então, é isso que eu conversei com eles. Não, a empresa de vocês já mostraram que tem um potencial grandioso de captar recursos, de contribuir com a sociedade através de contratação de colaboradores, né? Uhum. E vocês têm uma capacidade enorme de fazer a parte de vocês, de publicidade para outras empresas. Sim. O que está faltando é justamente sua raiz. É a parte justamente de organizar a casa interna entre os colaboradores e principalmente entre os gestores. Né? Exatamente. Então, assim, entre o capital humano que está precisando ser organizado as ideias. Né? Então, até como eu disse, fechando esse processo, é importante que vai ser encaminhado para a Intreps também, para que a Intreps consiga trabalhar justamente esse outro lado,
A parte financeira, a parte contábil, a gente consegue fazer todos os processos. Mas, como de forma da minha expertise também, conseguir identificar a falha que está acontecendo. Né? Então, a falha, de forma até... a Intrebs consegue solucionar, conseguiu solucionar essa parte, a parte financeira e a parte contábil vai fluir. Exatamente. Porque a parte principal, que é a de vendas, de prospectar, de ter cliente, ela já tem. Sim, exatamente. E ó, só pegando esse exemplo aí para esclarecer o público que está aí em casa nos ouvindo, qual que seria uma alternativa para essa situação dessa empresa que a Glória está trazendo? Nós partiríamos trabalhando os colaboradores? Não. Nós teríamos que começar a trabalhar as lideranças. As lideranças. Né? Por que nós precisamos trabalhar, às vezes, até o gestor e as lideranças? Porque as lideranças, elas precisam de uma linguagem, de uma acessibilidade, de um poder de influência junto aos seus liderados. Se nós não temos essa capacidade de influência e liderança e de capacidade de gestar esse recurso humano, essas comunicações internas, o que a gente trabalha dentro de uma teoria chamada sociometria. Quem escolhe quem? Quem trabalha com quem? Quem está integrado com quem? Por quê? Porque quando existem as panelinhas dentro dos universos de relação corporativo, exatamente. O que acontece? É uma relação, é uma comunicação que já está com dificuldade grande. As pessoas se unem em panelas para se proteger. Exatamente. Já está com grande fragilidade e ali vai contaminar não só aquele grupo, mas sim toda a organização, toda a corporação. E uma empresa tem tudo para crescer e acaba fechando as portas por causa disso. Exatamente. E quando as pessoas se reúnem em panelas, então, elas estão querendo, instintamente, é um ato de proteção. E se ela está precisando de um ato de proteção desse nível, e aí cada grupinho desse cria a sua própria forma de comunicação. E aí não há uma comunicação harmoniosa. Aí começa a aparecer as relações tóxicas, que é o que a minha turminha não se relaciona com a sua turminha. E para justificar essa separação, aí vem os diz-que-me-diz-que, as fofocas, aquelas coisas muito pesadas que ocorrem nas empresas e nas instituições e até nas famílias, viu, gente? # fica a dica. Onde há seres humanos, há comunicação fluindo. E havendo essa comunicação fluindo, ou ela está numa frequência positiva, ou ela está num emaranhado de confusão interna, pessoal, intrapessoal e corporativa. Porque essas relações é que vão gerar a cultura da empresa. Aí entra um novo funcionário, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar essa cultura. E aí é uma bola de neve. E nós precisamos trabalhar para que esses contextos da sociometria, da inter-relação, da forma como, dos contratos, que às vezes é até inconsciente, que é feito dentro desses grupos, para que essas pessoas compreendam a importância de que a comunicação seja harmoniosa, seja circular, e não emaranhado de encrenca que a gente vê por aí. Exatamente isso. Pode falar, Silvia. Já estamos com 1 hora de live. Nossa, não sei o que passou. Então, nós vamos fechando a nossa live. A Glória situou a questão da voz, e a voz faz parte da comunicação. Então, se você não tem uma noção, um controle sobre a sua oratória, sobre a sua comunicação, consequentemente, você também não domina a sua voz. Então, na voz, nós temos características de pessoas que falam assim, baixinho, desse jeito. Isso não passa segurança, não passa autoridade na voz. Outras pessoas não falam, elas gritam. Também não passa autoridade, passa autoritarismo. Né? Então, outras pessoas dizem que tem a voz feia, não gosta das suas vozes. Fique com a gente aqui durante as 2 lives seguintes, nós estaremos falando sobre a questão de a sua voz é feia. E agora, o que eu faço? E você vai entender o seguinte, não existe voz feia. Fica com a gente aqui durante o dia e você vai poder aprender algumas técnicas e alguns cuidados para poder
trabalhar a sua voz. Gratidão, gratidão a Intrépides pelo convite, né? Foi maravilhoso, eu não podia perder, porque é um tema de suma importância, não só para os microempreendedores, mas também para toda a sociedade em si. Todo ser humano precisa de uma oratória, precisa realmente saber se comunicar, principalmente no mundo ao qual nós estamos inseridos. Uma pandemia que fez a tecnologia, fez a internet explodir no mercado. E você, para entrar nesse mundo digital, você precisa de uma boa oratória. Você precisa realmente de ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, para que você possa prospectar cada vez mais os teus clientes, entender quem é teu público-alvo e assim você fazer uma comunicação precisa, simples, mas objetiva. Então, esse é a Intrépides, esse é o papel, esse é o objetivo que a Intrépides aí está propondo. Os microempreendedores e empreendedores que participam da Contrec Contábil, nossos clientes, amigos e parceiros, a Intrépides disponibilizou 10 inscrições, né, para a Contrec Contábil de forma gratuita. Eu vou entrar em contato com vocês nos bastidores e passar essas inscrições e convido, né, realmente, assim, vale super a pena você fazer esse workshop de sábado. Vai ser essencial para vocês e ainda vocês vão ser certificados, não é isso, Shirley? Vão saber receber recertificação e não só a certificação, porque o papel, assim, não é que condiz muita coisa, mas principalmente para o teu desenvolvimento profissional e empresarial. Não perca essa grandiosa oportunidade de fazer esse workshop no sábado, de forma totalmente gratuita. Temos aqui a Contrec Contábil, a Intrépides disponibilizou 10 inscrições, estamos à disposição. Muitíssimo obrigada, Cirlei, a Intrépides, por esse convite. Amei, né, estar aqui compartilhando essas informações. Só tenho muito que agradecer. Obrigada, Glória, pela sua participação. Eu sei que você tem uma rotina e um horário extremamente apertado e você abriu esse espaço na sua agenda para nos atender e atender o nosso público nessa semana tão especial e tão importante de impactar mesmo, porque é esse o nosso objetivo. A gente quer que você venha com a gente, esteja aqui comigo, com o Intrépides, com a Glória, porque nós somos parceiros nessa aventura chamada Maratona Fala Mais. Está no chat, disponibilizado ali, os links para você acessar. Vocês da Contrec, os empresários, microempresários, por favor, entre em contato com a Glória. Tem 10 vagas disponibilizadas para a Contrec, mas se tiver mais de 10, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos fazendo alguns acertos e trabalhando os parceiros que precisam de mais vagas, nós estamos abrindo mais vagas. Serão todos bem-vindos, porque essa parceria, a Contrec, Intrépides, a Contrec, nasceu para ser promissora, porque os objetivos e os propósitos são únicos, impactar e transformar pessoas. Muito obrigada, Glória. Foi um prazer. Foi um prazer. Enorme. E parabéns por esse projeto maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Amém, Deus Glória. nos abençoe. Amém, a nós todos. E vocês que estão aí, muito obrigada pela participação de vocês. Gratidão pela Fique com a gente. Isso mesmo. Fique com a gente, porque às 16 horas temos a outra live com o tema Você não gosta da sua voz? E agora, o que fazer? Agora, o que fazer, vamos saber. Vem aqui, fica com a gente para que a gente possa conversar sobre isso. E às 8h30, mais uma live falando sobre esse tema também, para que você possa descobrir e mudar o seu comportamento em relação à sua comunicação. Tenha um bom dia. Maravilha. Tchau, Deus Glória. abençoe. Tchau. Beijo. Deus abençoe você também. Tchau, gente.